Após a rendição alemã em 1945, milhares de membros das SS desapareceram. Não morreram em combate nem foram capturados. Simplesmente desapareceram dos registros. Em questão de meses, os responsáveis pelos campos de extermínio, os médicos das seleções e os oficiais de execução haviam deixado a Europa sem deixar rastro. Nada foi casual. Documentos falsos, passaportes do Vaticano e salvo-condutos da Cruz Vermelha abriram rotas seguras para a América do Sul. Navios que partiam de Gênova e Marselha levavam criminosos procurados com identidades novas. A operação foi sistemática, precisa e prolongada durante anos. Quem organizou a fuga dos homens mais procurados do Reich? Como conseguiram escapar sob o olhar das potências vencedoras? O colapso do Reich, do caos à fuga. Na primavera de 1945, o Terceiro Reich deixou de ser um Estado e se tornou uma ruína em combustão. Berlim era um esqueleto de aço e cinza. Os telhados caídos, as ruas cobertas de poeira e corpos, os cartazes desbotados do Führer pendurados como restos de um culto extinto. Nos porões da chancelaria, os últimos oficiais das SS aguardavam ordens que já não faziam sentido. O Reich, que durante anos havia baseado seu poder na obediência absoluta, desfazia-se em um silêncio quebrado apenas pelos canhões soviéticos que retumbavam sobre a cidade. A hierarquia nazista, obcecada pela pureza e disciplina, se via agora reduzida a uma massa errante de fugitivos. Oficiais que haviam comandado campos de concentração, responsáveis por deportações, médicos, juízes do sistema do terror, todos entendiam que o fim do regime significava o começo de sua perseguição. O suicídio de Hitler, no dia 30 de abril de 1945, não apenas marcou o final simbólico de uma era, também desencadeou a desintegração do aparato SS. Em poucas horas, o que tinha sido uma estrutura burocrática minuciosa se transformou em uma fuga generalizada. Os quartéis foram abandonados, os documentos queimados em pátios e praças. Em Dachau, Buchenwald e Ravensbrück, os prisioneiros libertados observaram como seus antigos captores tentavam desaparecer entre a multidão. As estradas alemãs se encheram de colunas de civis e soldados derrotados, todos confundidos em uma massa cinza que avançava para lugar nenhum. Entre eles, os membros das SS compreendiam que seu uniforme havia se tornado uma sentença de morte. Alguns arrancavam as insígnias e trocavam suas jaquetas por roupas de camponês. Outros assassinavam soldados comuns para se apoderarem de seus documentos. O ideal de fidelidade ao Führer havia sido substituído por um lema mais urgente: sobreviver. O caos do fim da guerra criou o cenário perfeito para o desaparecimento. A administração aliada demorou meses para estabelecer controles eficazes sobre o território alemão. Nos dias imediatos à capitulação, os exércitos soviético, norte-americano e britânico concentravam-se em assegurar rotas, depósitos e cidades estratégicas. O controle de indivíduos tornou-se uma tarefa secundária. Milhares de nazistas aproveitaram essa brecha. Nas zonas ocupadas pelos aliados ocidentais, o colapso burocrático significava que ninguém podia verificar imediatamente a identidade dos prisioneiros de guerra. Nos campos de internamento, os nomes eram escritos de forma apressada, sem documentos, muitas vezes segundo o testemunho do próprio detento. Aquela confusão permitiu a centenas de oficiais das SS adotarem identidades falsas, apresentando-se como simples soldados da Wehrmacht ou até mesmo como civis deslocados. Nos territórios controlados pelos soviéticos, a situação era distinta e muito mais temida. Os prisioneiros sabiam que as represálias seriam implacáveis. O rumor dos fuzilamentos imediatos espalhou-se rapidamente pela Alemanha Oriental, gerando uma autêntica onda de fugas para o oeste. Esse movimento maciço de pessoas foi o caldo de cultivo do anonimato. Quem conseguisse cruzar para a zona aliada podia reinventar-se. Nos últimos dias do Reich, Heinrich Himmler, chefe supremo das SS, havia compreendido que o destino de sua organização estava selado. Tentou negociar com os aliados nas costas de Hitler, enviando emissários para oferecer a rendição parcial em troca de um tratamento favorável. Sua iniciativa fracassou e, quando foi descoberta, foi expulso do círculo de poder. No entanto, seus contatos dentro do aparato SS continuaram atuando.
No final de abril de 1945, já existiam ordens internas para dispersar os homens das SS e evitar a captura coletiva, o que implicava uma planificação inicial da fuga. Alguns altos comandantes ordenaram esconder arquivos comprometedores, outros entregaram a seus subordinados dinheiro, ouro ou documentos para facilitar sua fuga. Na Baviera e Áustria, foram estabelecidos pontos de encontro para os fugitivos. A zona alpina do sul da Alemanha, o chamado Reduto Nacional, deveria ser o último bastião do regime, mas logo se tornou o primeiro refúgio dos fugitivos. Em mosteiros, aldeias rurais e minas abandonadas, começaram a surgir redes espontâneas de proteção. Uma parte dos fugitivos conseguiu unir-se a comboios de refugiados civis que se dirigiam para o Tirol. Outros infiltraram-se em colunas de deslocados que fugiam dos bombardeios ou do avanço soviético. Naqueles dias, os trens abarrotados de órfãos, viúvas e camponeses também transportavam, sem saber, perpetradores de crimes de guerra que viajavam sob nomes inventados. A destruição da documentação oficial foi uma das estratégias mais eficazes de ocultação. Antes da queda de Berlim, o próprio Ministério do Interior tinha ordenado eliminar registros de identidade, listas de membros e arquivos das SS. Os arquivos de campos de concentração foram queimados ou transferidos para depósitos secretos. Esta política deliberada de desaparecimento documental resultou, na prática, em um vazio administrativo que permitiu a reinvenção maciça de identidades. Muitos ex-oficiais portavam várias cédulas falsas. Alguns usaram nomes tomados de companheiros mortos, outros fabricaram biografias completas, inventando profissões e origens regionais. Na Alemanha ocupada de 1945, demonstrar quem se era resultava quase impossível, e as autoridades aliadas careciam de bases de dados centralizadas ou fotografias recentes. Milhares de antigos membros das SS foram registrados como deslocados sem nacionalidade ou trabalhadores forçados libertados. Essa ambiguidade os colocou na categoria perfeita para obter ajuda humanitária e mover-se pelas zonas controladas pelos aliados. À medida que os exércitos aliados avançavam em direção ao sul, as aldeias bávaras, tirolesas e austríacas tornaram-se refúgio temporário para os fugitivos. Muitos camponeses, ainda simpatizantes do regime ou simplesmente temerosos dos novos ocupantes, ofereceram comida e refúgio àqueles que fugiam. Os mosteiros desempenharam um papel notável. Alguns religiosos, movidos pela piedade ou por afinidade ideológica, proporcionaram roupas, documentos e contatos. No mosteiro de St. Georgen, perto de Salzburgo, esconderam-se vários oficiais das Waffen-SS. Em Innsbruck, um pequeno grupo de sacerdotes geria a passagem de fugitivos para a Itália, sob a aparência de refugiados católicos. Essas redes, embora ainda rudimentares, seriam o embrião das rotas de fuga organizadas que surgiriam nos meses seguintes. A linha entre ajuda humanitária e encobrimento criminal era então difusa. As igrejas e conventos abrigavam simultaneamente deslocados reais, viúvas, crianças, sobreviventes da frente e carrascos que buscavam desaparecer. Entre 1945 e 1946, milhões de pessoas se deslocaram pela Europa. Os aliados estabeleceram campos para refugiados e prisioneiros de guerra, mas sua capacidade de controle era limitada. Nesses mesmos locais, onde se atendia a sobreviventes do Holocausto e prisioneiros libertados, também se ocultavam ex-membros das SS. O caos administrativo foi tal que alguns criminosos de guerra chegaram a ser empregados pelas próprias forças de ocupação. Em vários casos, ex-oficiais nazistas foram contratados como tradutores, mecânicos ou guardas, graças aos seus conhecimentos técnicos ou linguísticos. A guerra havia terminado, mas a desordem burocrática havia se tornado uma nova arma para a sobrevivência. Os serviços de inteligência aliados tentaram depurar os ex-nazistas, mas o processo resultou fragmentado. Na prática, a prioridade deslocou-se rapidamente do castigo para o controle político do território. Com o início das tensões entre o Ocidente e a União Soviética, os antigos inimigos começaram a ser vistos como potenciais aliados contra o comunismo. Essa mutação ideológica abriu uma fresta de oportunidade para os fugitivos. Quanto mais se consolidava a Guerra Fria, menos interesse havia em rastrear o passado nazista. Os casos dos altos hierarcas ilustram bem o caos do momento. Heinrich Himmler,
Disfarçado com uniforme de polícia militar e documentos falsos em nome de Heinrich Hitzinger, foi capturado por tropas britânicas perto de Bremervörde em maio de 1945. Ele se suicidou com uma cápsula de cianeto antes de ser interrogado. Sua morte foi simbólica. Representava o fim do poder visível das SS, mas não de sua estrutura subterrânea. Martin Bormann, o secretário pessoal de Hitler, desapareceu nos escombros de Berlim. Durante décadas se acreditou que ele havia escapado para a América do Sul. Somente nos anos 90 foi confirmado que ele havia morrido na cidade em 1945. No entanto, sua suposta fuga alimentou o mito de que uma rede secreta havia conseguido evacuar os líderes nazistas. Esse mito, amplificado pela confusão real do pós-guerra, seria a origem do nome que mais tarde se tornaria famoso, Odessa. Outros hierarcas conseguiram escapar. Joseph Mengele, médico de Auschwitz, refugiou-se primeiro na Baviera, depois em um convento perto de Rosenheim e finalmente cruzou para a Itália com a ajuda de contatos das SS. Adolf Eichmann, responsável pela logística da solução final, conseguiu viver por um tempo sob identidade falsa no norte da Alemanha antes de seguir a mesma rota em direção ao sul. Ambos os casos ilustram que as vias de fuga não foram improvisadas, mas fruto de um planejamento que começou mesmo antes do final da guerra. À medida que o controle aliado se consolidava, os fugitivos compreenderam que deviam abandonar a Alemanha. A Áustria e a Itália, com suas fronteiras montanhosas e seus sistemas ferroviários danificados, mas operativos, tornaram-se as principais portas de saída. Nos trens que viajavam para o sul, milhares de pessoas se moviam sob o rótulo genérico de refugiados. Entre eles, os responsáveis por alguns dos maiores crimes do século XX passaram despercebidos. As rotas para o Tirol e Bolzano foram as mais utilizadas. A partir daí, os fugitivos podiam alcançar Roma ou Gênova, onde a desordem do pós-guerra permitia o acesso a salvo-condutos da Cruz Vermelha e a navios que partiam para a Espanha ou América do Sul. A fuga deixou de ser individual para se transformar em um fenômeno coletivo. Os que ficavam para trás na Alemanha mantinham redes de comunicação através de cartas codificadas e contatos militares desmobilizados. Naqueles meses iniciais formaram-se os primeiros grupos de apoio mútuo, que mais tarde seriam identificados como parte da Rede Odessa. Em 1946, enquanto eram realizados os julgamentos de Nuremberg, muitos dos acusados potenciais já estavam fora do alcance da justiça. As potências aliadas se concentravam em julgar os líderes visíveis, enquanto milhares de executores menores desapareciam. Alguns adotaram novas profissões na Alemanha, outros cruzaram os Alpes e encontraram refúgio em países vizinhos. A vida na clandestinidade exigia uma disciplina semelhante à que haviam praticado nas SS. Ordens precisas, hierarquias invisíveis, códigos de silêncio. Aqueles homens, formados na obediência cega, aplicaram seu treinamento à sobrevivência. O que tinha sido uma organização de extermínio se transformou em uma rede de evasão. A memória da derrota se misturava com a esperança do retorno. Em muitos círculos de ex-nazistas persistia a ideia de que o Reich ressurgiria no futuro em uma nova ordem europeia. Essa fé, mistura de delírio e convicção, impulsionou a colaboração entre fugitivos dispersos por diferentes países. O colapso do Reich não foi apenas a destruição de um Estado, mas a mutação de seu aparato clandestino. A rede de contatos, recursos e cumplicidades que havia sustentado o regime não desapareceu com a rendição. Recuou. As antigas estruturas de inteligência, as empresas que haviam servido à máquina de guerra e os oficiais com experiência logística se adaptaram rapidamente ao novo contexto. Nas ruínas do Reich, gestou-se uma nova ordem invisível, uma infraestrutura de exílio que não precisava de ideologia para operar. Bastava a necessidade de sobreviver e proteger-se. O fim da guerra, longe de representar justiça imediata, abriu uma fase de sombras. A Europa estava exausta, faminta e dividida. Neste cenário, os responsáveis pelo horror desapareceram entre milhões de deslocados. Alguns foram capturados e julgados, outros simplesmente deixaram de existir como nomes e se tornaram fantasmas com novos passaportes. O colapso do Terceiro Reich foi também o nascimento de uma nova rede, uma estrutura clandestina nascida do caos, alimentada pela indiferença e protegida pelo medo.
O que começou nos túneis de Berlim, entre os escombros de uma cidade derrotada, se estenderia durante décadas pelos portos da Itália e os escritórios da América do Sul. A derrota do nazismo havia sido militar, seu desaparecimento moral muito mais lento. Nos anos que se seguiram, a Europa descobriria que a guerra não havia terminado para todos e que alguns dos seus culpados mais perigosos tinham encontrado uma nova pátria no silêncio. Rotas de sombras, a construção das vias de escape. Em 1946, a Europa era um continente em movimento. Os trens improvisados transportavam prisioneiros libertados, camponeses deslocados, viúvas, órfãos e soldados derrotados. As estradas estavam cobertas de colunas humanas que avançavam sem destino fixo. O pós-guerra havia gerado uma das maiores migrações forçadas da história moderna. Em meio a esse fluxo de miséria, os fugitivos nazistas encontraram seu melhor camuflagem. As autoridades aliadas tentavam restabelecer a ordem, mas o controle de fronteiras era quase inexistente. Os limites entre a Áustria, a Itália e a Suíça podiam ser cruzados a pé por passagens de montanha que nenhum soldado vigiava. Os sistemas administrativos estavam colapsados. Bastava uma história convincente e um nome inventado para obter refúgio temporário ou ajuda alimentar. Nesse cenário de confusão, começaram a tomar forma as primeiras rotas clandestinas. O termo Ratline, literalmente linha de ratos, surgiu após a guerra para descrever os itinerários que os criminosos nazistas utilizavam para escapar da justiça. Essas rotas não foram uma criação única nem centralizada, mas uma soma de caminhos paralelos que foram se aperfeiçoando entre 1945 e 1948. A maioria partia do sul da Alemanha ou da Áustria, atravessava o Tirol e descia em direção ao norte da Itália. De lá, os fugitivos podiam alcançar portos em Gênova, Roma ou Nápoles, onde navios de carga e barcos de emigrantes ofereciam passagens para a América do Sul ou o Oriente Médio. Em suas primeiras etapas, as Ratlines eram simples caminhos de montanha transitados à noite, mas logo se tornaram corredores logísticos complexos, com pontos de alojamento, contatos em embaixadas e documentação falsificada. Sua estrutura lembrava os antigos circuitos de contrabando, mas invertidos em propósito. Serviam para resgatar os verdugos, não as vítimas. O Tirol, tanto alemão como austríaco, tornou-se o coração do trânsito clandestino. Seus vales isolados, seus mosteiros antigos e sua proximidade à Itália o tornavam ideal para se esconder. Monges beneditinos e franciscanos, alguns motivados por convicções religiosas de misericórdia, outros por simpatia política, ofereciam refúgio temporário aos fugitivos. Em Innsbruck, Salzburgo e Klagenfurt, as estações ferroviárias funcionavam como nós de encontro. Formaram-se pequenas células que transportavam mensagens e documentos falsos. As rotas de montanha para Bolzano ou Trento, antigas vias de passagem dos partidários italianos, foram usadas no sentido contrário para evacuar ex-oficiais alemães. A fronteira entre a Áustria e a Itália era, naqueles anos, um território difuso. Os aliados não tinham ainda estabelecido controles uniformes e muitas áreas eram patrulhadas por soldados de diferentes países sem coordenação. Esse vazio permitiu que as Ratlines se consolidassem sem resistência significativa. O que começou como uma série de fugas individuais começou a adquirir estrutura. Em 1946, já existiam redes permanentes com intermediários e financiadores. Alguns empresários alemães ligados ao esforço de guerra contribuíam com dinheiro, ouro e contatos. A logística era financiada em parte pelo saque acumulado durante a guerra, obras de arte, joias e dinheiro confiscado nos campos de concentração. Os fugitivos mais influentes contavam com o apoio de ex-membros da inteligência nazista, especialmente do Sicherheitsdienst, o serviço de segurança das SS. Esses agentes, peritos em documentação e contrabando, organizaram o trânsito de seus camaradas como se fosse uma operação militar secreta. Os códigos, as hierarquias e as chaves de comunicação foram mantidos quase intactos. Foram utilizados nomes em código para designar rotas: Caminho Sul, Rota de Gênova, Linha do Vaticano. Cada uma contava com intermediários locais que ofereciam hospedagem e alimentos. Em Roma, onde a pós-guerra havia deixado milhares de deslocados, as instituições religiosas desempenharam um papel crucial.
O Vaticano havia criado escritórios de assistência para refugiados, cuja missão oficial era ajudar os prisioneiros libertados e os europeus sem documentos. Nesse contexto humanitário, os fugitivos nazistas encontraram o mecanismo perfeito para legalizar sua identidade falsa. O bispo Alois Rudal, reitor do Colégio Teutônico de Santa Maria dell'Anima, foi uma figura central. De origem austríaca e simpatizante do nacionalismo alemão, Rudal considerava que os nazistas eram anticomunistas úteis na reconstrução da Europa. Desde sua posição eclesiástica, geriu certificados de identidade e cartas de recomendação para centenas de fugitivos, apresentando-os como refugiados sem pátria. Estes documentos, selados com a autoridade do Vaticano, eram reconhecidos pela Cruz Vermelha Internacional e permitiam obter passaportes de viagem. Com eles, muitos criminosos de guerra, entre eles Adolf Eichmann e Franz Stangl, puderam sair da Europa legalmente. A implicação direta da Santa Sé tem sido objeto de debate histórico, mas a evidência documental demonstra que certos setores eclesiásticos facilitaram o trânsito de nazistas sob o argumento da ajuda cristã. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, sobrecarregado pela crise humanitária, emitia documentos de viagem conhecidos como laissez-passer. Seu objetivo era permitir a transferência de pessoas deslocadas que não possuíam identificação. Os formulários exigiam apenas uma declaração verbal e uma carta de recomendação de uma instituição reconhecida, como uma paróquia ou uma missão religiosa. Nesse mecanismo administrativo, os fugitivos nazistas encontraram uma brecha perfeita. Apresentando-se com nomes falsos apoiados por sacerdotes simpatizantes, obtiveram milhares de passaportes legítimos. Com esses documentos, embarcaram para a Espanha, Síria, Egito e, sobretudo, América do Sul. Os arquivos posteriores do comitê mostram que entre 1946 e 1951 foram emitidos mais de 120 mil documentos de identidade desse tipo. A Itália tornou-se o ponto nevrálgico da fuga. Seu território, atravessado por ruínas e controlado por diferentes forças aliadas, oferecia múltiplas rotas. No norte, Bolzano e Trento foram zonas de trânsito onde as autoridades locais permitiam a passagem de refugiados sem muitas perguntas. Em Roma, as instituições religiosas, mosteiros, hospícios, seminários, transformaram-se em centros de passagem. Os fugitivos eram acolhidos sob a identidade de irmãos na fé, enquanto aguardavam os documentos necessários. De lá, o caminho para Gênova era direto. Trens de carga ou veículos diplomáticos transportavam os homens das SS disfarçados de trabalhadores civis. Gênova era o destino final. Seu porto, devastado mas operacional, mantinha uma intensa atividade com a América Latina. Agentes locais, frequentemente vinculados a empresas de navegação ou missões católicas, eram responsáveis por conseguir as passagens. Os navios Giovanna C. e Sestriere, entre outros, transportaram dezenas de fugitivos com documentação aparentemente legal. Espanha, sob a ditadura de Francisco Franco, foi outro elo fundamental. Embora oficialmente neutro, o regime mantinha simpatias evidentes com o nazismo e oferecia asilo a fugitivos anticomunistas. Em Madrid e Barcelona, antigas estruturas de espionagem alemã continuaram ativas depois de 1945, coordenando a chegada de refugiados. Muitos ex-membros das SS que não podiam cruzar diretamente para a América permaneceram na Espanha sob a proteção da polícia franquista. O governo de Franco via nesses homens uma fonte de conhecimento militar e tecnológico. Alguns engenheiros e cientistas nazistas foram integrados em programas de pesquisa ou em fábricas militares. Espanha funcionou como um filtro temporário, uma antesala do exílio americano. Os principais destinos eram Argentina, Chile, Paraguai e Brasil. A viagem costumava iniciar-se em Gênova ou Marselha e durava entre 3 e 5 semanas. Os fugitivos viajavam como emigrantes europeus, amparados por programas de reassentamento. A Argentina, sob o governo de Juan Domingo Perón, abriu suas portas a milhares de europeus, muitos deles com passado nazista. Nenhuma rede de escape teria sobrevivido sem financiamento. Nos anos finais da guerra, altos oficiais das SS transferiram fundos para bancos suíços e argentinos. Parte desse dinheiro provinha de empresas controladas pelo regime, outra dos bens saqueados nos países ocupados.
Com esses recursos foram criadas empresas de fachada dedicadas ao comércio internacional, que serviam tanto para lavar dinheiro como para financiar a transferência de fugitivos. Por volta de 1950, as rotas estavam consolidadas. Os fugitivos já não viajavam sozinhos, mas protegidos por uma rede multinacional de contatos, empresas e favores cruzados. Cada etapa contava com sua própria hierarquia. Os monges que ofereciam refúgio, os diplomatas que carimbavam passaportes, os marinheiros que fechavam os olhos para as listas de embarque. O sistema não requeria coordenação central. Bastava que cada elo cumprisse sua parte. As ratlines não eram apenas caminhos físicos, eram também uma cultura do silêncio. Nela, a lealdade, a religião e o medo se misturavam. Aqueles que haviam servido ao Reich viam-se como sobreviventes de uma causa perdida. Com o passar do tempo, a existência destas rotas alimentou rumores sobre uma grande organização secreta. As ratlines foram o embrião operativo do que se conheceria como a Rede Odessa. O papel da Igreja e da Cruz Vermelha, passaportes para o esquecimento. Em 1946, a Europa era um continente de sobreviventes. 10 milhões de deslocados vagavam por estradas destruídas, campos improvisados e estações convertidas em abrigos. Entre eles, os fugitivos nazistas se dissolviam como uma gota no oceano humano do desenraizamento. A guerra tinha apagado as fronteiras e, com elas, a capacidade de distinguir entre vítimas e algozes. As instituições religiosas e humanitárias, enfrentando uma crise sem precedentes, tornaram-se a principal rede de assistência. Mosteiros, paróquias e hospitais acolhiam sem perguntar, confiando na palavra de quem pedia ajuda. Ninguém tinha tempo para investigar o passado de cada refugiado. Nesse contexto de compaixão e caos, a fronteira entre misericórdia e encobrimento começou a se desfazer. Após o fim do conflito, a Santa Sé enfrentava um dilema complexo. Por um lado, devia oferecer auxílio espiritual a milhões de católicos deslocados. Por outro, devia redefinir sua posição frente às potências vencedoras e frente ao comunismo, que avançava desde o leste. Para muitos dentro do Vaticano, o nazismo tinha sido uma catástrofe moral, mas o novo inimigo era o ateísmo soviético. Esta percepção influenciou diretamente a atitude de certos setores eclesiásticos para com os fugitivos alemães. Muitos deles se apresentavam como anticomunistas perseguidos, homens de fé ameaçados pelos soviéticos. Na confusão do pós-guerra, essa narrativa bastava para despertar simpatia entre religiosos que temiam a expansão do marxismo. Alois Rudal, bispo austríaco e reitor do Colégio Teutônico de Santa Maria dell'Anima, em Roma, personificou esta mentalidade. Para ele, a derrota da Alemanha não deveria implicar a aniquilação de seu povo. Rudal tinha sido um acadêmico influente antes da guerra. Admirador da cultura alemã e do nacionalismo europeu, escreveu em 1937 um livro no qual defendia a conciliação entre cristianismo e nacionalsocialismo. Após a derrota do Reich, tornou-se um dos principais intermediários entre fugitivos e os escritórios vaticanos de ajuda. O método dele era simples, mas eficaz. No Colégio Teutônico, situado a poucos metros da Basílica de São Pedro, ele recebia ex-membros das SS, da Gestapo e do Wehrmacht. Apresentava-os como refugiados sem pátria e lhes fornecia cartas de recomendação com o selo da Santa Sé. Estas cartas, escritas em um tom diplomático e caridoso, certificavam que o portador necessitava de assistência e devia ser tratado como um cristão deslocado. Com esse apoio, os fugitivos recorriam à delegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Roma, onde obtinham documentos de viagem oficiais. Em questão de semanas, homens procurados por crimes de guerra tornavam-se emigrantes apátridas rumo à América. Entre os nomes que passaram pelas mãos de Rudal estão Franz Stangl, comandante de Sobibor e Treblinka, Gustav Wagner, subcomandante do mesmo campo, e Walter Rauff, criador das câmaras de gás móveis. Em paralelo à ação pessoal de Rudal, o Vaticano havia criado um organismo oficial, a Pontifícia Commissione di Assistenza, destinada a coordenar a ajuda humanitária. Seu trabalho era monumental, fornecer alimentos, documentos e alojamento a milhões de deslocados.
A comissão dependia diretamente do Papa Pio XII e contava com ramificações em toda a Europa. Dentro dessa estrutura, alguns funcionários atuaram com integridade absoluta, outros, no entanto, foram aproveitados por intermediários que apresentavam os fugitivos nazistas como vítimas de perseguição comunista. A avalanche de solicitações e a impossibilidade de verificá-las individualmente fez o resto. Nos arquivos posteriores do Vaticano, foram encontrados formulários nos quais ex-oficiais das SS declaravam ser técnicos austríacos, agricultores alemães ou católicos deslocados pelo avanço russo. Nenhuma autoridade eclesiástica comprovava essas afirmações. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, com sede em Genebra, assumiu desde 1945 a tarefa de emitir documentos de identidade para os milhões de pessoas sem documentos. Estes documentos, conhecidos como laissez-passer ou passaportes da Cruz Vermelha, eram essenciais para poder viajar, conseguir emprego ou solicitar vistos. Os critérios para a sua emissão eram mínimos, bastava uma declaração juramentada e o apoio de uma organização humanitária ou religiosa. O CICV não tinha meios nem autoridade para realizar investigações de antecedentes. Esta boa-fé foi aproveitada sistematicamente. Centenas de criminosos de guerra usaram os formulários do CICV para legitimar identidades falsas. Alguns o fizeram diretamente, outros através de intermediários eclesiásticos que apresentavam os documentos já assinados por prelados ou funcionários do Vaticano. Em muitos casos, os fugitivos receberam até mesmo o status de deslocado político, o que lhes dava prioridade para emigrar. Foi assim que Adolf Eichmann, sob o nome de Ricardo Clement, obteve seu salvo-conduto em 1950 e viajou para Buenos Aires. Nem a Igreja nem a Cruz Vermelha desenharam deliberadamente uma rede de fuga para criminosos nazistas, mas o resultado foi esse. O sistema burocrático humanitário do pós-guerra criou um corredor legal para a impunidade. Os fugitivos eram atendidos primeiro por sacerdotes locais, depois por instituições eclesiásticas maiores, até chegar a escritórios internacionais que selavam os documentos. Cada etapa acrescentava uma camada de legitimidade. Quando o passaporte chegava às mãos do portador, parecia autêntico em todos os sentidos. O mais notável é que tudo ocorria em plena luz do dia. Não se tratava de operações clandestinas, mas de processos administrativos regulares. Os funcionários da Cruz Vermelha em Roma ou Genebra não podiam imaginar que entre os refugiados que atendiam estavam os arquitetos do Holocausto. Roma foi o principal centro de operações desta rede inadvertida. A cidade, ocupada por tropas aliadas, mas cheia de zonas autônomas controladas pelo Vaticano, oferecia um refúgio seguro. Os mosteiros do Trastevere, os hospícios da Via della Conciliazione e os seminários alemães tornaram-se portos terrestres para os exilados do Reich. Ali misturavam-se verdadeiros refugiados com os homens mais procurados da Europa. A maioria usava nomes neutros: Karl Zollner, Fritz Kuno, Otto Reinhardt. As ordens religiosas forneciam alimento e alojamento, muitas vezes sem conhecer a identidade real de seus hóspedes. Mas alguns sabiam e decidiam ficar em silêncio. Em documentos internos do Vaticano, mencionam-se casos delicados de pessoas protegidas por recomendação direta de certos prelados. Um deles, o bispo Rudal, mantinha registros pessoais das ajudas concedidas. Em suas memórias, escritas anos depois, reconheceu ter assistido a alguns alemães que eram perseguidos por motivos políticos, sem especificar que muitos deles eram criminosos de guerra. Outro foco importante se formou no norte da Itália. Em Gênova, os frades franciscanos do convento de Il Santuario di Ognissanti ajudavam refugiados que buscavam emigrar para a América Latina. Seu superior, o padre Krunoslav Draganović, um sacerdote croata vinculado ao regime Ustaša, estabeleceu uma rede que gerenciava passaportes e passagens de barco. Draganović mantinha contatos com diplomatas argentinos e com a embaixada espanhola. Utilizando suas conexões, facilitou a fuga de centenas de criminosos de guerra croatas, alemães e austríacos, entre eles o próprio Ante Pavelić, líder do Estado independente da Croácia, responsável pelo genocídio de sérvios, judeus e ciganos nos Balcãs. O convento servia como centro de trânsito. Os fugitivos permaneciam ali até que sua documentação estivesse pronta.
Depois, eram transferidos para o porto, onde embarcavam em barcos de emigrantes rumo a Buenos Aires ou Montevidéu. Para compreender como foi possível esta colaboração, é necessário situá-la no clima ideológico da época. A Igreja Católica via no comunismo o principal inimigo da civilização cristã. Muitos dos fugitivos nazistas se apresentavam como soldados derrotados dessa cruzada anticomunista, o que gerava empatia em certos setores eclesiásticos e diplomáticos. Além disso, o Vaticano mantinha uma política pragmática frente às potências vencedoras. Não queria provocar confrontos diretos com os Estados Unidos ou com a União Soviética. A ajuda humanitária era um terreno seguro que lhe permitia atuar sem entrar em conflitos políticos. Dentro desse limite, as ações de prelados como Rudal ou Draganovich moviam-se em uma zona ambígua. Não contavam com a aprovação oficial, mas também não com uma condenação explícita. O silêncio institucional foi tão eficaz quanto qualquer ordem direta. O sistema de assistência eclesiástica requeria fundos. Muitos fugitivos contavam com dinheiro ou joias ocultas, que doavam às instituições religiosas em agradecimento pela ajuda. Em outros casos, empresários simpatizantes do nazismo aportavam recursos para sustentar os refúgios e os traslados. Estes fundos, depositados em contas do Vaticano ou em bancos suíços, financiaram discretamente a manutenção dos fugitivos na Itália. Os serviços de inteligência aliados conheciam parcialmente a existência dessas rotas. Relatórios britânicos e americanos mencionavam a colaboração de elementos religiosos na fuga de nazistas. No entanto, a prioridade política era a contenção do comunismo, não a perseguição de todos os criminosos. Quando alguns oficiais aliados denunciaram a participação de sacerdotes nessas operações, as autoridades diplomáticas preferiram não intervir. Perseguir clérigos católicos podia gerar tensões com o Vaticano e com os governos latino-americanos receptores. Desde a perspectiva moral, a participação eclesiástica na fuga dos nazistas levanta um conflito profundo. A doutrina cristã prega o perdão e a redenção, mas o perdão pode se tornar cumplicidade quando impede a justiça. Muitos dos religiosos envolvidos agiram convencidos de estar salvando almas, não encobrindo crimes. No entanto, o resultado prático foi o mesmo: a perpetuação da impunidade. O percurso de Adolf Eichmann sintetiza o funcionamento de todo o sistema. Após a guerra, escondeu-se no norte da Alemanha sob o nome de Otto Henninger. Em 1950, com a ajuda de contatos eclesiásticos em Roma, obteve um passaporte da Cruz Vermelha em nome de Ricardo Clement, certificado como trabalhador sem pátria. Esse documento levava o aval de uma instituição religiosa e a assinatura oficial da Cruz Vermelha. Com ele, Eichmann viajou para Gênova, embarcou no navio Giovanna C. e desembarcou em Buenos Aires. Viveu ali 15 anos até ser capturado pelo Mossad em 1960. Décadas mais tarde, quando os arquivos começaram a abrir-se, o Vaticano e a Cruz Vermelha reconheceram parcialmente os erros cometidos. Nenhuma das duas instituições agiu com intenção criminosa, mas ambas admitiram que a sua falta de controlo facilitou a fuga de centenas de nazistas. A história desses passaportes do esquecimento revela uma verdade incômoda. No caos do pós-guerra, a compaixão foi o disfarce perfeito para a impunidade. Nascimento de Odessa: mito, código ou estrutura secreta. Na Europa do pós-guerra, onde tudo se reconstruía sobre ruínas e silêncio, começou a circular uma palavra em voz baixa: Odessa. Alguns a escreviam com maiúsculas, outros a pronunciavam como se fosse um código. Ninguém sabia com certeza seu significado. Para uns, era um mito inventado pelos serviços secretos aliados. Para outros, a denominação real de uma organização clandestina de antigos membros das SS. Seu nome completo, segundo as primeiras referências, era Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, ou seja, Organização dos Antigos Membros das SS. Mas nunca se encontrou um documento oficial que confirmasse sua existência formal. Nem estatutos, nem listas, nem selos, apenas traços, cartas codificadas, contas bancárias, passaportes falsos, nomes repetidos em lugares distantes. Era uma rede que parecia existir apenas quando alguém a invocava e desaparecia assim que se tentava apanhá-la. No entanto, os fatos eram inegáveis. Milhares de membros das SS escaparam da Europa entre 1945 e 1952.
Eles o fizeram com ajuda, com recursos, com documentos e rotas organizadas. Essa infraestrutura invisível precisava de coordenação, dinheiro e hierarquia. Não poderia ser fruto do acaso. Assim nasceu o mito de Odessa. A ideia de que uma fraternidade secreta havia sobrevivido à derrota do Terceiro Reich, preservando o seu espírito e protegendo os seus homens. O termo Odessa apareceu pela primeira vez em relatórios de inteligência soviéticos por volta do final de 1946. Neles mencionava-se um grupo organizado de antigos SS que preparava a evasão para a América do Sul. Os soviéticos, obcecados com a caça de criminosos nazistas, acreditavam que existia uma rede financiada desde a Suíça e a Espanha. Quase ao mesmo tempo, agentes britânicos interceptaram correspondência codificada entre antigos membros do Sicherheitsdienst na Áustria. Em algumas mensagens, mencionavam-se siglas semelhantes a OD e SSA, embora seu significado fosse ambíguo. O conceito começou a se expandir. Os meios de comunicação, alimentados pelos julgamentos de Nuremberg e pela crescente fascinação do público por conspirações, fizeram de Odessa um símbolo da continuidade do mal. Em 1948, jornais europeus já falavam de uma rede nazista internacional com sedes em Roma, Madrid e Buenos Aires. A ambiguidade das provas alimentou seu poder. Quanto mais se tentava defini-la, mais ela se desvanecia. Embora a existência de uma organização Odessa centralizada seja discutida, o que existiu foi uma rede de associações de ajuda mútua formadas por antigos membros das SS. Após a capitulação, milhares de ex-combatentes encontraram-se em campos de prisioneiros, sem recursos nem apoio estatal. Alguns começaram a organizar coletas, compartilhar alimentos e ocultar camaradas procurados pelos aliados. Essas associações adotaram nomes inofensivos: Kameradenwerk, Stille Hilfe, RIAG. Oficialmente eram organizações de caridade ou de veteranos, mas muitas serviram como plataforma de proteção e financiamento para fugitivos. A Stille Hilfe, fundada em 1951 por Helene Elisabeth von Isenburg, assistiu ex-membros das SS encarcerados, pagou advogados e organizou sua defesa mediática. Entre seus benfeitores figuravam religiosos, empresários e políticos da nova Alemanha Ocidental. Embora essas entidades não se chamassem Odessa, compartilhavam seu espírito: a solidariedade entre os antigos membros do corpo de elite do nazismo e a preservação de sua memória. O Sicherheitsdienst foi a semente das redes clandestinas. Seus agentes estavam treinados em operações encobertas, contrabando e manipulação de identidades. Quando o Reich colapsou, esses homens aplicaram sua experiência à arte de desaparecer. Walter Rauff, inventor das furgonetas de gás, organizou sua própria rota de fuga através da Itália. Ajudou outros fugitivos a chegar à Síria e depois à América Latina, onde trabalhou para os serviços de inteligência chilenos. Klaus Barbie, o açougueiro de Lyon, usou uma rede similar dirigida por ex-agentes do SD e financiada por empresas alemãs em Gênova. Esses indivíduos não precisavam de uma organização formal. Seu treinamento bastava para criar uma rede funcional de contatos e favores. Eles eram Odessa, embora não soubessem disso. A economia também desempenhou seu papel. Durante os últimos anos da guerra, as SS haviam transferido grandes somas de dinheiro, ouro e obras de arte para bancos suíços. Após 1945, esses recursos serviram para financiar as rotas de fuga e as redes de apoio. Empresas como IG Farben, Daimler-Benz e Krupp, embora oficialmente purgadas, mantiveram contatos com antigos diretores do regime. Algumas de suas filiais na América do Sul ofereceram emprego a fugitivos, proporcionando assim uma cobertura econômica e laboral à diáspora nazista. O dinheiro oculto circulava através de contas numeradas e fundações fictícias. A ajuda a camaradas disfarçava-se como contribuições humanitárias. Neste fluxo financeiro consolidou-se o núcleo real de Odessa, uma rede de interesses econômicos que transcendia fronteiras e que via na proteção dos ex-membros das SS uma forma de preservar capital e contatos. A Guerra Fria transformou a paisagem moral da Europa. Para as potências ocidentais, o inimigo principal já não era o nazismo, mas sim o comunismo soviético. Sob essa lógica, antigos oficiais do Reich se tornaram valiosos informantes.
O caso de Reinhard Gehlen é paradigmático. Antigo chefe de inteligência do exército alemão na frente oriental, foi recrutado pelos Estados Unidos após sua captura. Sua rede, conhecida como a Organização Gehlen, empregou centenas de ex-nazistas e agentes do SD para espionar a União Soviética. A proteção oferecida a esses homens permitiu que muitos outros, vinculados às SS, se beneficiassem do mesmo manto de impunidade. As fronteiras entre a colaboração política e a cumplicidade criminal se desvaneceram. Documentos da CIA e do MI6, desclassificados décadas depois, revelaram que os serviços ocidentais conheciam a existência de rotas de fuga nazistas e, em ocasiões, as toleravam. Se Odessa existiu, não foi uma organização hierárquica com líderes e escritórios, mas uma rede descentralizada, formada por círculos de antigos camaradas que compartilhavam informações, recursos e proteção. O modelo assemelhava-se ao das células de resistência ou das sociedades secretas. Cada grupo conhecia apenas seus membros diretos e mantinha comunicação cifrada com um nível superior. Este design tornava impossível rastrear a estrutura completa. Os vínculos eram mantidos através de missões humanitárias, sociedades de veteranos e fundações religiosas. Na Alemanha Ocidental, muitos ex-membros das SS já trabalhavam em instituições públicas, empresas privadas ou até mesmo corpos policiais. A partir de lá, garantiam silêncio e documentos àqueles que ainda se escondiam no exterior. A Suíça foi o ponto financeiro da rede. Bancos como o Credit Suisse mantiveram contas abertas em nome de fundações de ajuda ou de indivíduos fictícios. Através delas, transferiam-se fundos para a Itália, Argentina ou Paraguai. A Espanha, por sua vez, oferecia o refúgio político. Sob a ditadura de Franco, numerosos nazistas encontraram emprego e residência, especialmente em Madrid, San Sebastián e Barcelona. Alguns atuaram como enlaces entre a Europa e a América do Sul, assegurando o trânsito de pessoas e capital. Os relatórios de inteligência francesa de 1947 já alertavam para a existência de uma colônia alemã ativa em Madrid, composta por antigos oficiais do Reich. Nesses círculos mencionavam-se nomes codificados, listas de contatos e rotas marítimas. Os investigadores nunca conseguiram provar que se tratava de Odessa, mas as coincidências eram demasiadamente precisas para serem casuais. Para além do pragmatismo da sobrevivência, Odessa tinha um componente ideológico. Muitos dos seus membros acreditavam sinceramente na possibilidade de um renascimento do Reich, adaptado aos novos tempos. Nos primeiros anos do pós-guerra, circularam manifestos anônimos que falavam de uma nova ordem europeia que surgiria quando o comunismo e o capitalismo se destruíssem mutuamente. Alguns fugitivos na América do Sul fundaram clubes, associações culturais e editoras dedicadas a difundir esse ideário. Na Patagônia Argentina, no Paraguai e no Chile, foram impressos panfletos e boletins em alemão que exaltavam a missão do povo ariano. Era o Reich de papel, sustentado pela saudade e pela negação do passado. A partir dos anos 50, alguns caçadores de nazis, como Simon Wiesenthal, começaram a investigar as redes de evasão. Em seus relatórios, Wiesenthal afirmava ter encontrado provas da existência de uma organização chamada Odessa, com ramificações em Viena, Roma e Buenos Aires. Embora nunca tenha apresentado documentação definitiva, suas descobertas ajudaram a manter viva a busca. A captura de Adolf Eichmann em 1960 e a fuga de Josef Mengele demonstraram que uma rede de apoio eficaz havia operado durante anos. Investigações posteriores em arquivos argentinos e italianos revelaram coincidências entre nomes, endereços e contatos financeiros, o que sugere a existência de uma estrutura sustentada no tempo. Odessa, mais do que um mito, era um sistema difuso, mas real, alimentado por lealdade, dinheiro e silêncio. A partir dos anos 70, a palavra Odessa transcendeu o âmbito histórico e se tornou um símbolo cultural. Livros, filmes e romances consolidaram sua imagem como uma poderosa organização secreta que protegia os nazistas no exílio. Embora essas obras se baseassem em fatos reais, introduziram elementos de ficção que reforçaram a lenda. O público começou a imaginar Odessa como um exército oculto, dotado de recursos ilimitados. Essa mitificação teve um efeito paradoxal. Enquanto o mito era amplificado, a estrutura real tornava-se invisível.
Os arquivos abertos após a reunificação alemã e a desclassificação de documentos de inteligência permitiram traçar um mapa parcial. Neles aparecem transferências bancárias, listas de contatos e memorandos internos que mencionam grupos de ajuda mútua de ex-SS conectados entre Alemanha, Áustria, Suíça e América do Sul. Nenhuma destas descobertas prova uma estrutura centralizada, mas em conjunto revelam uma coordenação eficaz que atuou durante mais de uma década. Hoje, os historiadores concordam que Odessa foi menos uma organização concreta e mais uma rede simbólica, um nome que designa a persistência dos laços e do espírito das SS depois de 1945. Representou a convergência entre a necessidade de sobrevivência, a ideologia e a cumplicidade institucional. Odessa encarnou a incapacidade da Europa para encerrar o ciclo do nazismo. Em meados do século XX, os barcos que partiam de Gênova, Marselha e Lisboa levaram milhares de fugitivos rumo a novas vidas. Alguns morreram na pobreza, outros se integraram na sociedade e alguns poucos continuaram sonhando com um império perdido. Mas nos arquivos dispersos, nos códigos cifrados e nos silêncios compartilhados, fica o rastro de uma organização que nunca precisou se chamar Odessa para existir. América do Sul, o refúgio dos carrascos. Quando os barcos partiam de Gênova, Marselha ou Lisboa entre 1946 e 1952, levavam mais do que passageiros europeus que fugiam da pobreza. Em seus porões viajavam as sombras do Terceiro Reich, homens com novos nomes, passaportes falsos e um passado que ninguém queria mencionar. A América do Sul havia se tornado o destino final das rotas de fuga tecidas pela rede Odessa e pelas ratlines eclesiásticas. A bordo misturavam-se imigrantes reais, camponeses, técnicos, viúvas, com os responsáveis pela maquinaria do extermínio. Ao chegar a Buenos Aires, Montevidéu ou Assunção, os funcionários da alfândega viam apenas trabalhadores europeus ou refugiados apátridas. Por trás dessas palavras escondia-se a impunidade mais bem organizada do pós-guerra. Entre todos os destinos, a Argentina foi o coração do refúgio nazista. Desde 1946, o governo de Juan Domingo Perón impulsionou uma política de recepção em massa de imigrantes europeus. O discurso oficial falava de repovoar o país e atrair técnicos para a industrialização. Na prática, essa política serviu de disfarce para a chegada de centenas de antigos nazistas. Perón, fervoroso anticomunista e admirador da organização alemã, via nesses homens uma oportunidade de fortalecer seu Estado moderno. Além disso, a Igreja Católica Argentina, influenciada pelo Vaticano, atuou como intermediária. As embaixadas em Roma e Gênova concederam vistos a refugiados políticos sem verificar seus antecedentes. Entre 1946 e 1952, mais de 5.000 alemães, austríacos e croatas ingressaram na Argentina sob programas de migração controlados pela Direção Nacional de Migrações. Muitos deles eram ex-membros das SS, da Gestapo ou do regime Ustaša croata. Os barcos que transportavam os fugitivos eram autênticos corredores do esquecimento. Do porto de Gênova partiam embarcações como o Sestriere, o North King, o Giovanna C. e o Corrientes. Os documentos de embarque os registravam como carpinteiros, eletricistas ou agricultores. A maioria viajava com passaportes da Cruz Vermelha emitidos em Roma, respaldados por cartas do Vaticano ou de instituições católicas. O trajeto durava entre 3 e 4 semanas. Durante a viagem, os passageiros mal falavam de seu passado. Os marinheiros sabiam que não deviam fazer perguntas. Alguns navios faziam escala na Espanha ou em Portugal, onde se juntavam outros fugitivos protegidos pelo regime de Franco. Ao chegar em Buenos Aires, a metamorfose estava completa. Os homens do Reich tornavam-se cidadãos europeus respeitáveis. Seus nomes já não evocavam crimes, mas uma nova vida. Buenos Aires, uma cidade cosmopolita e europeia, oferecia o cenário ideal para passar despercebido. Os bairros de Belgrano, Flores e San Isidro abrigavam antigas colônias alemãs. Ali se erguiam escolas, clubes e paróquias, onde a língua e os costumes germânicos permaneciam intactos. As instituições de auxílio a imigrantes, como a Sociedade Alemã de Beneficência e a Igreja do Redentor, tornaram-se pontos de apoio para os recém-chegados.
Os fugitivos encontravam alojamento, emprego e uma rede de compatriotas que os acolhia sem perguntas. A embaixada alemã, ainda controlada por diplomatas com vínculos prévios com o nazismo, ajudou alguns a regularizar a sua situação. Em questão de meses, os antigos algozes se integravam na vida civil argentina, trabalhando como engenheiros, mecânicos, técnicos ou comerciantes. Um dos mais célebres foi Adolf Eichmann, arquiteto da solução final. Depois de passar pelos refúgios da Baviera e Roma, chegou à Argentina em 1950 sob o nome de Ricardo Clemente. Instalou-se no bairro operário de São Fernando, onde trabalhou em uma fábrica da Mercedes-Benz Argentina. Durante uma década, Eichmann levou uma vida modesta, viajando de bonde, criando coelhos e participando de reuniões da comunidade alemã. Seu passado era um segredo conhecido por alguns compatriotas, mas o silêncio era a lei não escrita do exílio nazista. Em 1960, agentes do Mossad o capturaram na porta de sua casa. Seu sequestro e posterior julgamento em Jerusalém revelaram ao mundo a existência das redes que haviam permitido sua fuga. Pela primeira vez, a palavra Odessa voltou a ressoar como símbolo de impunidade. Outro nome que se converteu em lenda foi o do Dr. Josef Mengele, médico de Auschwitz. Após esconder-se na Baviera e em conventos italianos, viajou para a Argentina em 1949 sob a identidade de Helmut Gregor. Mengele integrou-se na alta sociedade de Buenos Aires, frequentava clubes alemães, assistia a recepções e viajava com liberdade. Manteve contato com outros fugitivos, entre eles o piloto Hans-Ulrich Rudel, que tinha se tornado uma figura de referência para a comunidade nazista no exílio. Quando Eichmann foi capturado, Mengele fugiu para o Paraguai e depois para o Brasil, protegido por simpatizantes e empresários alemães. Morreu afogado em 1979, sem jamais ter enfrentado a justiça. Sua história simboliza a persistência das redes de proteção além da passagem do tempo. Enquanto a Argentina oferecia refúgio em larga escala, o Paraguai tornou-se um santuário político. O general Alfredo Stroessner, de ascendência alemã e fervoroso anticomunista, estabeleceu uma política de asilo para nacionais europeus perseguidos. Os fugitivos recebiam passaportes paraguaios em embaixadas de Roma e Viena, muitas vezes geridos por intermediários da rede Odessa. Uma vez em Assunção, obtinham propriedades e emprego em empresas controladas por imigrantes alemães. O país se tornou um refúgio para figuras de alto perfil, como o próprio Mengele ou o criminoso croata Ante Pavelic. Stroessner considerava esses homens aliados valiosos contra a influência soviética e aceitava sua presença em troca de discrição e colaboração técnica. No Chile, a situação foi mais silenciosa, mas igualmente significativa. Após a guerra, foram estabelecidas várias comunidades alemãs no sul do país. Entre elas, destacou-se a Colônia Dignidade, fundada em 1961 por Paul Schaeffer, ex-membro do Partido Nazista. Embora oficialmente se apresentasse como um centro religioso e agrícola, a colônia funcionava como um enclave fechado e autárquico. Durante a ditadura de Augusto Pinochet, descobriu-se que o lugar havia servido como centro de torturas e refúgio de antigos nazistas. Outros fugitivos foram integrados no exército chileno ou em empresas de engenharia. O governo de Gabriel González Videla e mais tarde o de Carlos Ibáñez del Campo aceitaram sua presença sob a premissa da utilidade técnica e do anticomunismo. Brasil, com sua vasta extensão e diversidade, oferecia o anonimato perfeito. Fugitivos como Gustav Wagner, subcomandante de Sobibor, encontraram refúgio no sul do país, onde existiam colônias alemãs desde o século XIX. Wagner viveu durante décadas em São Paulo e em Atibaia, protegido por um círculo de compatriotas. Quando foi descoberto em 1978, as autoridades brasileiras se recusaram a extraditá-lo, alegando falta de provas. Morreu pouco depois em circunstâncias nunca esclarecidas. No Brasil também residiram o médico das SS Karl Verney e o químico Walter Rauff, que colaboraram com empresas locais e órgãos de segurança. O clima ameno e a indiferença social fizeram do país um dos refúgios mais seguros do continente. O Uruguai serviu como país de trânsito e lavagem financeira. Seus bancos, famosos pelo sigilo bancário, receberam fundos transferidos da Suíça e Argentina. Alguns fugitivos usaram Montevidéu como ponto de escala para outros destinos.
A Bolívia, por outro lado, ofereceu refúgio mais direto. Sob os governos de Víctor Paz Estenssoro e posteriormente de Hugo Banzer, estabeleceram-se vínculos com ex-militares alemães. Klaus Barbie, o açougueiro de Lyon, viveu lá durante décadas sob o nome de Klaus Altmann. Barbie trabalhou como assessor de inteligência e colaborou em operações de repressão política. Foi extraditado recentemente em 1983, julgado na França e condenado à prisão perpétua. Seu caso demonstrou que a rede de proteção continuava operando quase 40 anos após o fim da guerra. Hans Ulrich Rudel, as da Luftwaffe e um dos pilotos mais condecorados de Hitler, foi uma figura-chave na articulação da diáspora nazista na América do Sul. Chegou à Argentina em 1948 e logo se tornou empresário e assessor militar do governo de Perón. Rudel mantinha correspondência com antigos oficiais das SS na Europa e promovia o assentamento de compatriotas no continente. Em 1951, fundou uma empresa de importação que servia de fachada para transferências financeiras entre a Alemanha e a América do Sul. Além disso, atuou como elo político entre Perón e ex-nazistas refugiados, convencendo o presidente argentino de que sua presença traria desenvolvimento tecnológico e militar. Sob sua influência, chegaram engenheiros que trabalharam em fábricas aeronáuticas e em projetos secretos. Rudel se tornou o símbolo da reorganização ideológica do exílio nazista, um embaixador da memória do Reich sob a bandeira do anticomunismo. O sucesso das redes de refúgio na América do Sul deveu-se em grande parte às colônias alemãs preexistentes. Desde o século XIX, Argentina, Chile, Paraguai e Brasil haviam recebido milhares de imigrantes germânicos. Essas comunidades mantinham escolas, igrejas e associações culturais. Quando os fugitivos chegaram após 1945, foram recebidos como compatriotas. Os sacerdotes luteranos, empresários e líderes comunitários ofereciam emprego e alojamento. Muitos não sabiam a verdadeira identidade dos recém-chegados. Outros simplesmente preferiam não saber. Essas comunidades funcionavam como redes de integração e silêncio, onde o passado se dissolvia entre as danças bávaras e os festivais de cerveja. A memória do Reich era preservada em canções, fotografias e sotaques, mas o horror ficava relegado a um sussurro. O exílio nazista na América do Sul não se limitou à sobrevivência, também foi um negócio. Várias empresas europeias estabeleceram filiais no continente e empregaram fugitivos sob nomes falsos. A Mercedes-Benz Argentina, a Bayer e a Siemens contavam com técnicos alemães cujos antecedentes nunca foram verificados. No Paraguai e no Brasil, companhias agrícolas e químicas serviam de fachada para investimentos provenientes de contas suíças controladas por antigos hierarcas do Reich. Esse fluxo econômico consolidou a presença dos fugitivos, transformando-os em parte do tecido produtivo local. Com o tempo, seus filhos e netos adotaram a nacionalidade sul-americana, fechando o círculo do anonimato. Os governos latino-americanos sabiam, em maior ou menor grau, quem eram esses imigrantes. Mas a conveniência política e a Guerra Fria selaram os lábios de todos. A maioria dos países mantinha relações estreitas com os Estados Unidos. E o interesse comum era conter o avanço comunista, não reabrir feridas europeias. Além disso, as economias locais se beneficiavam da chegada de técnicos e capitais. As embaixadas europeias preferiam olhar para o outro lado a enfrentar escândalos diplomáticos. A impunidade tornou-se uma política tácita, sustentada pela distância geográfica e pelo desinteresse internacional. Na década de 1960, os caçadores de nazistas, liderados por Simon Wiesenthal e o Centro de Documentação Judaica, começaram a seguir os rastros do exílio. Os nomes de Eichmann, Mengele, Wagner e Barbie apareceram em relatórios, jornais e listas. No entanto, as redes locais protegiam seus homens. Na Argentina, a comunidade alemã considerava uma traição delatar os seus. No Paraguai, os arquivos policiais eram inacessíveis. No Brasil, as extradições ficavam paradas em tribunais complacentes. Apenas alguns casos emblemáticos conseguiram romper o cerco. Eichmann foi capturado em 1960. Barbie, extraditado em 1983. Priebke, detido em Bariloche em 1994. Mas milhares de outros fugitivos morreram sem serem identificados.
Com o passar dos anos, a rede de exilados se consolidou como uma comunidade transcontinental. Entre Buenos Aires, Assunção e Santiago circulavam cartas, dinheiro e visitas. Celebravam-se reuniões discretas, missas comemorativas e encontros sociais onde ainda se brindava pela velha pátria. Alguns sonhavam com o renascimento do Reich no exílio. Outros simplesmente queriam esquecer, mas todos compartilhavam uma certeza. O passado havia ficado impune. A América do Sul havia se tornado o túmulo moral da justiça europeia. A passagem do tempo diluiu os nomes e as culpas, mas os rastros permanecem. Em arquivos diplomáticos ainda aparecem passaportes emitidos para refugiados sem pátria que chegaram naqueles navios. Nos cemitérios do Cone Sul, repousam homens com nomes alemães que jamais existiram nos registros europeus. A história da Rede Odessa encontrou na América do Sul sua culminação. Um território vasto, receptivo e distante, onde a memória foi substituída pela conveniência. O continente do esquecimento cumpriu seu papel com eficácia. Aqui se misturaram o perdão, o medo e a indiferença. E sob o sol do hemisfério sul, os carrascos do Reich viveram o que suas vítimas nunca puderam: a tranquilidade do anonimato. Silêncio, impunidade e memória, o eco de Odessa. Ao começar a década de 1950, a Europa tentava esquecer. As ruínas tinham sido reconstruídas, as economias renasciam sob o Plano Marshall e as cidades que uma vez foram campos de batalha se transformavam em centros de comércio e esperança. Mas sob essa superfície de progresso persistia uma ferida silenciosa. Os algozes do Terceiro Reich continuavam vivos, espalhados pelo mundo, amparados pela indiferença ou pela cumplicidade das potências. As notícias de julgamentos e condenações tornavam-se cada vez mais escassas. A atenção pública deslocou-se para o conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. O comunismo substituiu o nazismo como a ameaça central, e nesse novo tabuleiro, os antigos criminosos deixaram de ser prioridade. A Europa precisava reconciliar-se consigo mesma, e essa reconciliação foi construída sobre o Pacto Tácito do Esquecimento. Os fugitivos nazistas que haviam escapado pelas rotas de Odessa começaram a construir novas identidades. Alguns adotaram profissões modestas, outros prosperaram como empresários ou técnicos. Na América do Sul, seus filhos falavam espanhol ou português, frequentavam escolas locais e desconheciam o passado real de seus pais. Na Alemanha Ocidental, milhares de ex-membros das SS reintegraram-se na sociedade. A anistia parcial de 1951 permitiu que antigos funcionários do regime ocupassem cargos administrativos, judiciais e até policiais. Os escritórios de recrutamento do novo exército, a Bundeswehr, incluíram oficiais que haviam servido na Frente do Leste. Assim, o mesmo país que havia sido o coração do nazismo transformou-se, em menos de uma década, em um refúgio legal para aqueles que o haviam sustentado. As estruturas do Estado Democrático foram levantadas sobre alicerces contaminados, e esse fato marcou a relação da Alemanha com sua memória durante gerações. A política do silêncio não foi casual. As potências aliadas consideravam essencial estabilizar a Alemanha para enfrentar a União Soviética. Perseguir todos os criminosos nazistas teria significado reabrir feridas que poderiam desestabilizar o país. Em 1955, o chanceler Konrad Adenauer impulsionou a reintegração dos antigos membros da Wehrmacht e das SS, argumentando que o futuro da Alemanha depende da unidade nacional, não do castigo do passado. Por trás dessa declaração escondia-se uma realidade incômoda. Muitos dos homens que haviam jurado lealdade a Hitler agora juravam lealdade à democracia. Os serviços de inteligência ocidentais, por sua vez, protegiam ex-nazistas que consideravam úteis. Reinhard Gehlen e sua rede, financiada pela CIA, tornaram-se a espinha dorsal da espionagem alemã durante a Guerra Fria. Na América do Sul, os refugiados colaboravam como assessores em governos militares e corpos de segurança. A guerra havia mudado de rosto, mas seus atores continuavam sendo os mesmos. Enquanto a Europa se reconstruía, a América do Sul transformou-se no santuário da impunidade. Os governos autoritários, inspirados no anticomunismo, mantiveram contato com os exilados do Reich. Alguns deles ofereceram treinamento militar, assessoria técnica ou conhecimentos em repressão e controle social.
Durante as décadas de 1960 e 1970, vários regimes latino-americanos adotaram táticas e estruturas de inteligência baseadas em modelos alemães. No Chile, a colonia Dignidad colaborou com a Direção de Inteligência Nacional durante a ditadura de Pinochet. Na Argentina, ex-oficiais nazistas assessoraram corpos policiais durante a Guerra Suja. Odessa, ou o que restava do seu espírito, havia mudado em uma rede de saberes compartilhados, onde os conhecimentos do terror eram reciclados em novas formas de repressão. O mal não tinha desaparecido, tinha mudado de bandeira. Em meados dos anos 50, um homem em Viena começou uma tarefa solitária que mudaria o rumo da memória europeia. Simon Wiesenthal, sobrevivente de Mauthausen, dedicou sua vida a rastrear os criminosos do Reich. Desde um pequeno escritório, ele coletava testemunhos, cartas e documentos dispersos. Foi Wiesenthal quem reviveu o nome de Odessa, descrevendo-a como uma organização que protegia os nazistas no exílio. Embora alguns historiadores o acusassem de exagerar, suas investigações expuseram a magnitude do encobrimento. Graças ao seu trabalho, Adolf Eichmann foi localizado na Argentina. O sequestro de Eichmann, em 1960, executado pelo Mossad israelense, foi mais que uma operação de inteligência. Foi um ato de justiça simbólica. Pela primeira vez, o mundo viu o rosto de um homem que acreditava ter escapado para sempre. O julgamento em Jerusalém se tornou um espelho da culpa coletiva. No entanto, a captura de Eichmann foi a exceção, não a regra. Milhares de outros fugitivos permaneceram livres, protegidos por governos, comunidades ou pelo simples passar do tempo. Os julgamentos de Nuremberg tinham prometido uma justiça universal. Mas nas décadas seguintes, essa promessa desvaneceu-se na burocracia. Os processos contra criminosos menores foram suspensos ou arquivados. A falta de recursos, a complexidade legal e a pressão política transformaram a justiça em uma formalidade. Na Alemanha, o sistema judicial, em parte composto por juízes formados durante o nazismo, mostrou escasso interesse em reabrir casos. Os promotores preferiam concentrar-se em delitos recentes ou na ameaça comunista. O resultado foi uma amnésia legal cuidadosamente administrada. Quando nos anos 60 se realizaram novos julgamentos, como o de Auschwitz em Frankfurt, o público mostrou-se surpreso. Muitos jovens alemães desconheciam os crimes cometidos em seu próprio país. Odessa tinha triunfado em seu objetivo mais profundo: apagar a memória através do tempo. Para as gerações nascidas após a guerra, o passado era um tema incômodo. Na Alemanha, Áustria ou Itália, falar do nazismo nos anos 50 era quase um tabu. Na América do Sul, os filhos dos fugitivos cresceram sem saber quem eram seus pais. Alguns descobriram a verdade por acidente: um velho uniforme escondido, uma carta em alemão, uma fotografia com símbolos proibidos. Outros preferiram não saber. Em comunidades como Bariloche, Assunção ou São Paulo, a história se transformou em um segredo familiar, transmitido com vergonha ou orgulho, segundo o caso. A memória individual refletia a coletiva, uma mistura de culpa, silêncio e negação. Odessa, nesse sentido, já não era uma rede física, mas um estado mental herdado, uma conspiração do esquecimento que se transmitia de pais para filhos. A década de 1960 marcou uma virada. O julgamento de Eichmann e os movimentos juvenis na Europa abriram um debate sobre a responsabilidade e a memória. Na Alemanha, estudantes começaram a questionar seus pais. Onde você estava durante a guerra? Esse despertar geracional rompeu o pacto do silêncio. Os arquivos começaram a ser reexaminados, os filmes e os livros abordaram o tema sem censura. Mas para então, muitos culpados haviam morrido ou se integrado plenamente na sociedade. A justiça chegou tarde, quando a história já havia sido reescrita pelo conforto. Ainda assim, esse renascimento da memória foi essencial para expor a rede de impunidade. Investigadores, jornalistas e sobreviventes reconstruíram as rotas de fuga, os refúgios na Itália e os laços com a América do Sul. O mito de Odessa se transformou em uma metáfora coletiva da amnésia europeia. Enquanto a Europa revisava seu passado, a América Latina repetia seus padrões. As ditaduras militares, obcecadas com o anticomunismo, adotaram métodos de repressão inspirados na Alemanha nazista.
Os arquivos de segurança da Argentina, Chile e Paraguai revelam que ex-oficiais alemães participaram como assessores em programas de tortura e contra-insurgência. Em 1975, durante a Operação Condor, as agências de inteligência do Cone Sul compartilharam informações sobre opositores, replicando a lógica de coordenação totalitária do Reich. Alguns dos homens que haviam fugido através da Odessa estiveram implicados nessa nova maquinaria do terror. Assim, o ciclo do mal se fechava. Os herdeiros do nazismo ensinavam as novas ditaduras a desaparecerem pessoas, perpetuando as sombras do século XX sob novas bandeiras. Nos anos 80 e 90, com o retorno da democracia na América Latina e a abertura de arquivos na Europa, começou uma nova etapa. As extradições de criminosos de guerra que haviam vivido décadas em liberdade, como Klaus Barbie em 1983 e Erich Priebke em 1994, romperam o mito da impunidade absoluta. No entanto, esses casos também evidenciaram o tempo perdido. Os acusados eram idosos, as vítimas, fantasmas, as testemunhas, escassas. Os julgamentos se transformaram em cerimônias simbólicas mais do que em atos de justiça. O que foi revelado não foi apenas a existência de Odessa, mas a cumplicidade global que a tornou possível. Governos, bancos, igrejas e organismos que haviam preferido olhar para o outro lado. Com o passar das décadas, o tema das redes de fuga nazistas deixou de ser uma conspiração marginal para se tornar objeto de estudo acadêmico. Arquivos vaticanos, militares e diplomáticos confirmaram as rotas, os nomes e as cumplicidades. Na Alemanha, museus e centros de documentação começaram a expor a história da evasão, não apenas como um episódio do pós-guerra, mas como um espelho da fragilidade moral do Ocidente. O mito de Odessa se ressignificou, já não como organização secreta, mas como símbolo do fracasso ético das nações que permitiram o esquecimento. Hoje, há mais de 80 anos do final da guerra, o nome de Odessa continua sendo sinônimo de impunidade. Nos debates sobre crimes de guerra recentes, desde os Balcãs até o Oriente Médio, é evocado como advertência: quando a justiça é adiada, o mal se reorganiza. O século XXI recuperou a obsessão por arquivos, transparência e memória, precisamente porque o século XX demonstrou o que ocorre quando se renuncia a eles. As rotas que levaram os nazistas à América do Sul são agora objeto de documentários, investigações forenses e busca de restos. Mas para além dos nomes, o que persiste é a pergunta: quanto daquele silêncio ainda sobrevive em nossas instituições? Nas cidades europeias, monumentos, museus e arquivos tentam reconstruir o tecido rompido pela guerra. Mas a lembrança de Odessa não se materializa em estátuas, habita nos vazios, os arquivos incompletos, as identidades apagadas, os passaportes falsos arquivados sem contexto. O desafio contemporâneo não é apenas relembrar os crimes, mas entender as estruturas que os protegeram. A rede Odessa real ou simbólica demonstra que o mal não desaparece com a derrota militar. Sobrevive na indiferença e na burocracia. Cada passaporte emitido, cada assinatura vaticana, cada selo da Cruz Vermelha foi uma pedra no caminho para a impunidade. A história não se escreve apenas com batalhas, mas com formulários e silêncios. O mito de Odessa também sobreviveu na cultura popular. Romances, filmes e séries o transformaram em uma narrativa de conspiração global. Mas por trás do espetáculo permanece a verdade essencial. Milhares de algozes escaparam e o mundo permitiu isso. Essa permanência cultural funciona como lembrança e advertência. Ao invocar o nome de Odessa, a memória coletiva reconhece não apenas a astúcia dos fugitivos, mas a fragilidade da justiça humana. Odessa não foi apenas uma rede de fuga, foi um pacto entre o medo e a conveniência. Uma conspiração silenciosa que uniu religiosos, burocratas, diplomatas e carrascos sob um mesmo propósito: sobreviver sem prestar contas. Sua história é a sombra que acompanha o século XX. Uma história onde a compaixão se confundiu com o encobrimento e onde a justiça se diluiu nas dobras da política. Hoje, nos arquivos da Europa e da América do Sul, ainda se conservam os passaportes, as fotografias e os selos que certificaram aquele trânsito para o esquecimento. São documentos que falam sem palavras, testemunhos de um mundo que escolheu olhar para outro lado. O eco de Odessa não está nas montanhas do Tirol nem nos portos de Gênova.
Ressoa na consciência coletiva das nações que aprenderam tarde demais que o silêncio é a forma mais duradoura da impunidade. A rede de fuga das SS não foi apenas um fenômeno histórico, foi um espelho moral que continua a refletir em cada época a eterna tensão entre justiça e esquecimento. Nos portos onde zarparam os barcos, nos mosteiros que deram refúgio, nos escritórios onde se carimbaram os documentos falsos, permanece a marca de uma Europa que permitiu que o horror se dissolvesse na burocracia. O final da guerra, longe de representar justiça imediata, abriu uma etapa de sombras onde os responsáveis pelo extermínio se transformaram em nomes sem rosto, em passageiros anônimos rumo a terras distantes. A derrota do nazismo foi militar, mas seu desaparecimento moral resultou muito mais lento e complexo. Durante décadas, os carrascos viveram vidas tranquilas sob o sol de outros continentes, enquanto suas vítimas permaneciam sem sepultura nem justiça. Odessa, como conceito, encapsula essa paradoxo histórica. A capacidade de um sistema derrotado para sobreviver no anonimato, a habilidade do mal para se adaptar e mudar sob novas formas. Foi uma rede que nunca precisou de um quartel-general nem de um líder visível, porque operava no tecido mesmo das instituições que deviam combatê-la. Cada funcionário que selou um documento sem verificá-lo, cada sacerdote que ofereceu refúgio sem perguntar, cada governo que olhou para o outro lado foi parte dessa estrutura invisível. A lição de Odessa transcende a história do nazismo. É um aviso sobre a fragilidade da justiça quando se enfrenta ao pragmatismo político, à conveniência econômica e ao medo do passado. É um lembrete de que a memória não é apenas um ato de comemoração, mas um exercício ativo de vigilância contra o esquecimento institucionalizado. Nas cidades onde viveram os fugitivos, nas comunidades que os acolheram, nas instituições que facilitaram sua fuga, permanece a responsabilidade de confrontar esse passado. Não para julgar as gerações presentes pelos atos de seus antecessores, mas para compreender os mecanismos que permitiram que a impunidade se convertesse em normalidade. O eco de Odessa ressoa em cada debate contemporâneo sobre justiça transicional, sobre a responsabilidade das instituições internacionais, sobre o papel da memória na construção de sociedades democráticas. Ressoa quando novos crimes ficam impunes, quando novos refúgios se abrem para novos criminosos, quando a comunidade internacional volta a escolher a conveniência sobre a justiça. A história das rotas de fuga nazistas é, em última análise, uma história sobre a capacidade humana para a negação. Uma história que nos obriga a perguntar: quantas Odessas ainda existem? Quantas redes de impunidade operam neste momento sob o disfarce da normalidade burocrática? Quantos silêncios institucionais protegem hoje os responsáveis por crimes que a história julgará com severidade? As respostas a estas perguntas não estão nos arquivos do passado, mas na vigilância do presente. Odessa não é apenas memória, é advertência. Não é apenas história, é lição. E enquanto as suas rotas permanecerem documentadas, enquanto o seu nome continuar a ser sinônimo de impunidade, cumprirá a sua função mais importante: lembrar-nos de que a justiça não é inevitável, que a memória não é automática e que o silêncio, quando se institucionaliza, se torna a forma mais eficaz de perpetuar o horror. Nos portos onde zarparam os últimos navios, nos escritórios onde se assinaram os últimos salvo-condutos, nas comunidades onde se pronunciaram as últimas palavras de proteção, permanece a marca de um mundo que escolheu o esquecimento. E é nessa marca onde cada geração deve buscar as chaves para evitar que a história se repita, para garantir que nenhuma rede de impunidade volte a ser tecida com tanta eficácia, e para assegurar que a memória das vítimas prevaleça sobre o silêncio dos algozes.